Muito bem, irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, podermos abrir a palavra de Deus, estudar sobre o seu plano maravilhoso para nós e que o Eterno conceda a você e a mim sabedoria, entendimento para conhecer coisas tão profundas que tens para nós. Quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos que somos um milagre. Nessa tela que está diante de você e de mim, nós temos aí uma variedade de alimentos que Deus deixou, cada um feito com uma sabedoria profunda. E que os homens, por mais que estudem, ainda não conseguem assimilar nem, quem sabe, 10 ou 20% da quantidade de conhecimento e de sabedoria e de ciência que está dentro de cada grão, de cada folha, de cada fruto, de cada hortaliça. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dirija ao estudar sobre a sua culinária, a culinária de Deus. Tá perfeito. Se tivesse como depois trazer o celular para a gente ficar vendo aqui. O seu. Eu estou acompanhando. Ah, tá. Qualquer coisa. Isso. Muito bem, irmãos. Aqui, checando com Augusto, né? Ele verificou, o 3G está funcionando direitinho. Qualquer coisa, os irmãos informem também. Augusto está aqui no controle, e abaixo de Deus, e assim vamos seguir em frente, ok? Anotem aí no chat as suas observações, perguntas, e depois, quem sabe, a gente vai poder dialogar. O apóstolo João, servo de Deus, ele, na sua terceira carta, na realidade, este já é também o seu quarto livro, né? Porque João escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira carta e a segunda carta, são 3 livros, e agora estamos no quarto livro dele, ou seja, a sua terceira carta, mas é o seu quarto livro. Muito bem. Embora um livro pequeno, em tamanho, mas profundo em conhecimento eterno. E nós louvamos a Deus e engrandecemos o seu nome por tanta bondade, por tanta misericórdia de Deus para conosco. E o que foi que ele escreveu aí? Amado, desejo que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, a sua vida como um todo. Porque a gente viu em Gênesis, capítulo 2, verso 7, no outro estudo, quando a gente falava sobre a parábola do rico e Lázaro, que nós fomos feitos do pó da terra, mas o sopro de vida, o Espírito, a energia de Deus, e passamos a ser alma vivente. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. E o desejo do apóstolo João é que a gente tenha saúde física, e também nós tenhamos saúde espiritual, a nossa vida em comunhão com Deus, o nosso todo, o nosso ser em plena comunhão com o Altíssimo. E aqui também nesse verso, a gente pode vislumbrar, amados irmãos, irmãs, queridos, que existe uma conexão íntima, perfeita, entre uma conexão íntima, uma conexão perfeita entre
a vida física e a vida espiritual, entre o nosso corpo e a nossa mente e o nosso relacionamento com Deus. Porque é exatamente através da mente que nós nos comunicamos com Deus. Este é um canal aberto pelo próprio Criador entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, essa sintonia deve ser mantida. A primeira pergunta que nós temos na nossa apresentação está posta aí diante de nós. Que alimentos foram indicados por Deus ao ser humano logo após a sua criação? Então, Deus teve o projeto para nos fazer, para nos criar, porque nós somos um milagre, cada célula nossa, uma dieta, estabeleceu uma culinária para nós. Então vamos ver quais foram esses alimentos que ele proveu para nós antes do pecado, quando nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Isso está no capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso... Não sei por que não coloquei aqui, mas é o verso 29. Versos 29 e 30. Eis que vos tenho dado toda a erva. Então, inicialmente, erva que dê semente, toda a árvore em que há ser-vos-á mantimento. Então, essa foi a dieta para que nós comêssemos. Então, era um regime frutas ricas em antioxidantes e que fazem um bem muito grande à nossa saúde. As amoras, o morango e, enfim, arândanos. São muitas frutas. Algumas delas a gente vê aqui nos supermercados, mas vem de outras regiões. Mas, além das frutas, né, nessa diversidade, aqui foram incluídos alguns grãos, né, algumas sementes, mas tudo isso é algo assim maravilhoso. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, nós lemos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus deu carta branca para nós utilizarmos todas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma prova, não é? Que era um teste de lealdade, um teste de obediência que Deus queria que nós passássemos, né? Em Gênesis 3, verso 2, lemos: e disse a mulher à serpente, naquele encontro, não é? Ali a serpente, ela era um médium, né? Porque Satanás estava utilizando a serpente para se comunicar com Eva, e foi a primeira sessão mediúnica que se tem notícia, né, na história da humanidade, lá no Jardim do Éden, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, essa tinha sido a instrução que Deus tinha dado.
mas havia uma árvore que era para o teste, para a prova. Muito bem. Aí, quando os nossos primeiros pais caíram em pecado, que saíram daquele propósito inicial de Deus, que alimentos foram acrescentados por Deus ao ser humano logo após a sua queda? Vimos que inicialmente eram os frutos, né? E a terra riquíssima, recém-trabalhada, recém-criada por Deus, e havia abundância dos nutrientes, dos hormônios, os fitoquímicos, tudo o que nós precisávamos para a nossa vida. Mas, depois da queda, ocorreram algumas alterações, certamente genéticas, não só no homem, como também nos animais. Porque, inclusive, aos animais foi dado também o mesmo regime, o regime vegetal, né? Se a gente lê no livro do Gênesis, vamos ver aqui, permitam. Perdoe-me. No livro do Gênesis, vamos abrir no primeiro capítulo e vamos ler rapidamente aqui o texto exato. Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos finais aqui. Verso 29. Gênesis capítulo 1, verso 29. Os seres... perdoe-me, eu estava lendo aqui na parte de um comentário, mas vamos ao texto propriamente dito. Eu achei estranho realmente. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 29. Disse Deus mais, ok? Gênesis 1, 29. Disse Deus mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, esse era o regime alimentar. Verso 30, Gênesis 1, selvagens, e a todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, em que há vida, tenho dado todas as ervas verdes, que para lhes servirem de mantimento, e assim se fez. Então vejam que, tanto para o homem, como também para os animais, o regime que Deus deixou foram os vegetais. Tanto homens como animais deveriam se alimentar de vegetais. Muito bem. Aí, com a entrada do pecado, como eu disse, isso afetou toda a criação de Deus. E aí, houve algumas mudanças, né, na genética, praticamente, do homem, como se ele foi enfraquecido, né, no que respeita a refletir a imagem de Deus. Ele perdeu muito daquela essência inicial, e os animais também. Após o pecado e antes do dilúvio, então, o regime que Deus estabeleceu foram, além das frutas, legumes e verduras, mas ainda um regime vegetariano. Deus manteve o mesmo regime, só que ele acrescentou algumas classes de alimentos vegetais. Vamos ver então, Gênesis 3:18. Aí Deus proferiu uma maldição, e ele disse, espinhos e cardos também te produzirá. A terra passaria a produzir espinhos e cardos. E comerás a erva do campo. Então, foi isso que Deus falou. Então, Deus acrescentou a erva do campo, que antes já tinha sido dada aos animais. Agora, isso foi acrescentado à dieta dos homens. Muito bem. Então, além das frutas, né, além das frutas que Deus já tinha dado, então agora ele acrescentou as hortaliças, né, acrescentou
as folhas, as folhagens, etc. Então, esse passou a ser o regime do ser humano após a queda. Então, além de frutas, que davam semente, também as hortaliças, as folhosas e etc. Então, vejam aí que abundância, né, de hortaliças para a nossa alimentação, para a nossa nutrição. E cada uma dessas espécies tem uma especificidade, tem uma riqueza de nutrientes, de componentes, de metais, né? Metais benéficos, semimetais e etc. Elementos necessários ao nosso corpo. Muito bem. Então, vejam aí que variedade, né, de alimentos vegetais que foram acrescentados após o pecado, porque certamente as necessidades do ser humano aumentaram, elas mudaram as necessidades ali. Agora, o interessante é que você perceba que o alimento vegetal, diferente dos alimentos de origem animal, especialmente as carnes, né, são alimentos muito específicos. Essa imagem, não é? Uma cezinha cortada, né? E daí então se fez uma salada ou se refogou, etc. Os alimentos crus, de um modo geral, eles mantêm muito mais os seus princípios nutricionais. Alguns requerem algum aquecimento, algum cozimento para que se torne mais absorvível, né? Mas é muito saudável a alimentação com as hortaliças cruas, que a gente sempre deve incluir em nossas refeições, nas entradas, né? Seriam os primeiros alimentos, que são os alimentos crus, que certamente eles vão demorar um pouco mais de ser digeridos, e então a gente já os ingere e já inicia a digestão deles, e depois então vem os cozidos. Mas percebam que a cenoura, né, que a pessoa poderia inclusive jogar fora esse restante aqui que tirou, mas se colocado dentro de uma bandejazinha com água, e naturalmente isso deve ser trocado sempre, então vejam o que acontece. Então, volta a surgir um novo pé, uma nova cenoura. Então, são alimentos vivos. Embora colhidos, eles continuam vivos, na geladeira ou fora da geladeira, até que eles morram e eles, então, apodreçam. Deus seja louvado por isso. E aqui nós temos uma ilustração, está disponível na internet, aqui nesse horário, né? somosverdes.com.br, 15 legumes e hortaliças que podem ser replantados e colhidos novamente. Então, está aqui a cenoura, está aqui o abacaxi, né? Folhosas de vários tipos aqui. Eu esqueci aqui o nome dessa, tenho inclusive em casa, mas a memória às vezes me passa. A alface romana, né? O alho poró. Aqui temos a batata, a cebola, a cebolinha, né? Temos aqui outras espécies que nós podemos reutilizá-las, né? Ao invés de jogar fora, então a gente replanta, né? E em nossa casa a gente faz muito isso aqui, ó. A gente utilizou a cebolinha e depois, então, nós replantamos e voltamos a colher cebolinhas, né? E isso vocês podem fazer também. É muito simples, é muito bonito, é muito agradável. As crianças, por exemplo, participando disso, Augusto aqui, meu filho, com a Nicole, a nossa netinha, mostra a ela como plantar uma semente, depois ver germinar, crescer, colher. Nós temos em casa um mamoeiro que produz lindos mamões,
e que nós plantamos, né? Eu, minha esposa e Nicole. E hoje é uma árvore que passa do telhado. Às vezes eu tenho que colocar uma escada para colher. Então, isso é muito didático e isso nos aproxima muito mais do nosso Criador. Vamos dar uma olhadinha. Acho que interrompeu tudo. Pode só um minutinho. Tá. Só um instante, irmãos. Augusto vai fazer aqui uma verificação, porque vamos tentar sair aqui do 3G e voltar aqui ao Wi-Fi. Os irmãos estão ouvindo bem? Quem puder dar um ok, aí eu agradeço. Basta dizer sim ou não. Estão vendo e ouvindo bem? Estão vendo, ouvindo bem? Aguardando aí só o retorno dos irmãos para a gente retomar, então, aqui o estudo. Maravilha, ótimo. Obrigado aí pelo retorno, queridos irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao estudo. Ok, querido. Muito bem. Então, irmãos, vejam a vantagem da alimentação viva. Então, nós somos seres vivos, né, criados por Deus, por uma inteligência superior, uma sabedoria infinita, e ao nos alimentarmos com alimentos vivos, evidentemente que a nossa saúde vai agradecer bastante. A terceira pergunta do nosso estudo está posta na tela. Teria Deus, porventura, se equivocado ao estabelecer o regime vegetariano para o homem e a mulher que ele criou? Será? Então vamos analisar isso. Vejam aí essas arcadas dentárias dos animais, aqui começando à esquerda, o carnívoro, o onívoro, que come carne e outros alimentos também, o herbívoro, né? E o humano. Então vejam que as arcadas dentárias, aqui à esquerda, elas são bem diferentes, né, dos herbívoros, que se alimentam de ervas, e dos seres humanos, que foram criados por Deus à sua imagem, à sua semelhança, né, e que tem uma conformação, né, de gente, e tem também uma dentição de gente, e não de um animal carnívoro ou de um animal onívoro, tá? Aí eu pergunto a você, a sua dentição parece mais com essa daqui da esquerda, a segunda, a terceira ou a quarta, né? Aí a gente começa, então, a perceber os propósitos de Deus. Basicamente isso, né? Então, eu creio que a minha dentição, a minha arcada dentária, ela parece muito mais com essa daqui. Claro que essa é muito mais bonita, mais perfeita, mas a minha parece mais com essa daqui. Não com a de um camelo, de uma lhama, né? Nem de um onívoro e nem de um carnívoro, tá? Então, notem que existem diferenças, irmãos.
Isso é muito interessante. Agora vamos entrar um pouco na fisiologia, um pouco nas secreções, não é, do nosso corpo, comparado com o dos animais carnívoros e dos onívoros. A saliva, por exemplo, a saliva sua, minha saliva, aqui na direita nós temos que a saliva nossa, ela é rica em enzimas carboidratadas, tá? Os herbívoros, vindo da direita para a esquerda aqui, os herbívoros, eles têm enzimas também carboidratadas, o camelo e outros, né? Onívoros não têm enzimas e os carnívoros também não têm enzimas, tá? Então, essa é uma questão para a gente começar a pensar. Deus pensou em tudo isso. Vamos comparar um pouco um animal herbívoro, né, um coelho, a gente costuma chamar aqui Augusto de coelhinho, né? É a família, eles são muito mimosos, né? Todos eles. Então, os herbívoros comparados com os carnívoros. Vamos ver como é que está aí da garganta para baixo, em termos de intestino delgado. Notem que aqui está o estômago do herbívoro, olha aqui o formato. Olha o estômago do carnívoro, aqui da raposa, é bem diferente, né? O esôfago também um pouco diferente, em termos de comprimento e tudo mais, né? Aqui no carnívoro ele é mais longo. E o intestino delgado do herbívoro, ele é bem mais longo, porque o material vai sendo digerido, né, vai sendo trabalhado, intestino delgado, depois vem intestino grosso, até chegar na parte final dele aqui, do ânus. Né? Intestino delgado, né, depois o intestino grosso, são muitas dobras, né? São muitas dobras aí, e notem que o intestino delgado do animal carnívoro, ele é bem mais curto, tá? Bem mais curto. Então, são diferenças na natureza, né, que Deus criou. Então, no caso dos animais carnívoros, nós temos intestinos aí com cerca de 2 metros e 48 centímetros. Vamos comparar os extremos aqui, o carnívoro com o humano. Então, o intestino do carnívoro, 2 metros e 48 centímetros, enquanto que o humano, nós temos aqui 7 a 8 metros, sendo o intestino grosso em torno de 1,5 metros. Então, vejam que existem diferenças. Né? Olha a dentição de uma hiena, olha que coisa tremenda, né? Essas mandíbulas também aqui, muito longas, né? Muito longas e lá para frente. E olha que dentição aqui, parecendo muito mais aqui um vampiro, não é? Animais que se alimentam de carcaças e etc. O leão, ele é um caçador, né? Ele precisa estraçalhar lá a caça, a presa, né? Estraçalha com dentes e garras. Então, é muito diferente, né? Muito bem. Prosseguindo nessa análise, vamos ver aqui em termos de alimentos, aqui à esquerda, alimentos, tá? Essa coluna à esquerda, a primeira. Depois, nós temos como é que isso funciona com os carnívoros, os frutívoros, os herbívoros e os homens. Então, vamos comparar, basicamente, carnívoros com o homem, ok? O carnívoro se alimenta de carne, os homens, pelo menos, deveriam viver de cereais, vegetais, frutas e nozes. Pelo menos deveria. Mas alguns usam a carne. Claro que existem circunstâncias, há pessoas que moram em regiões muito difíceis e não tem outra alternativa, né? Quem sabe, pelo menos até conhecer, depois improvisar uma horta e inserir alguns alimentos vegetais, mas às vezes as situações são bem difíceis, a gente entende isso perfeitamente. Os carnívoros, eles têm garras, e o homem não tem garras. Em termos de poros,
Os carnívoros não têm poros, eles transpiram pela língua, né? Pega um cachorro, sai com ele numa caminhada, e ele, né, vai fazendo com a boca bem aberta, a língua para fora e tal, e depois começa a transpirar pela língua, começa a babar e etc. Já nós, humanos, transpiramos por milhares de poros. Então, há uma diferença. Então, Deus mostra essa diferença para a gente. A mandíbula dos carnívoros alongada e para frente, né? Aquele queixo enorme, né? E, no caso nosso, são mandíbulas curtas. Os dentes caninos frontais dos carnívoros, eles são alongados, são fortes, pontiagudos para rasgar a carne. E o ser humano, a ausência de dentes caninos frontais pontiagudos, né? Se alguém tem diferente, é uma exceção, né? Dentes molares posteriores dos carnívoros, ausência de dentes molares posteriores para triturar alimentos. E os homens têm ausência de dentes caninos frontais pontiagudos. Veja que há uma diferença marcante. Dentes molares posteriores, acho que eu troquei aqui um pouquinho, né? Dentes caninos frontais. Os carnívoros têm dentes caninos frontais alongados, fortes e pontiagudos para rasgar a carne, e nós humanos, a ausência de dentes caninos frontais pontiagudos. Aqui, os animais carnívoros, eles não têm dentes molares posteriores para triturar alimentos. Percebe que é alguma coisa bem distinta? E os homens têm dentes molares posteriores achatados para triturar. Glândulas salivares. O carnívoro tem glândulas salivares pequenas na boca, glândulas bem desenvolvidas são necessárias na pré-digestão de cereais e frutas, né? E, no caso, os carnívoros têm glândulas salivares pequenas na boca. Então, já nós, humanos, temos glândulas salivares bem desenvolvidas, que são necessárias para a pré-digestão de cereais e frutas. Você percebe, meu irmão, minha irmã? Então, são lições que Deus dá na nossa anatomia, né? Já vimos a saliva, né? Os humanos têm saliva alcalina e os animais carnívoros, saliva ácida. Os carnívoros, em termos de pitialina, enzima responsável pela pré-digestão de cereais, eles não têm pitialina, entendeu? Os carnívoros. Já nós, humanos, temos uma profusão de pitialina para pré-digerir cereais. O estômago, simples e arredondado, dos carnívoros, e um estômago com um duodeno, como um segundo estômago, nós humanos. Notem agora a questão do ácido clorídrico, ou também chamado de ácido muriático, que é o HCl. Notem, os carnívoros, eles têm forte concentração de ácido clorídrico no estômago. Chega a ser 20 vezes mais concentrado do que no caso dos humanos. Percebe? Então, isso é muito importante a gente saber, não é? Aqui, ácido do estômago, 20 vezes menos concentrado que nos carnívoros, os humanos. Então, percebam, o humano, ele pode viver comendo carne. Tudo bem. É uma possibilidade que ele tem. Deus permitiu em certa circunstância, não é? Mas você percebe que é algo contrário à fisiologia e à anatomia. O trato intestinal dos carnívoros é 3 vezes o tamanho do corpo, para que a carne em decomposição possa ser eliminada rapidamente. Então, observe um animal carnívoro, ele comendo carne. Ele não mastiga aquilo, não. Ele rasga e engole. Rasga e engole. Quer ver? Observe o cão fazendo isso, né? É uma coisa normal para ele. E aquilo, no dia seguinte, quando você vai ver as fezes, normais, perfeitas, nenhum vestígio de carne, nem de osso e outras coisas. Aquilo tudo digeriu com o ácido clorídrico 20 vezes mais concentrado. Já os humanos, nós temos um trato intestinal 10 a 12 vezes o comprimento do corpo. Percebe?
E o cólon, essa parte lá dos intestinos, né, é liso nos carnívoros e ele é convoluto. Ele tem essa outra formação aqui. A urina dos carnívoros é uma urina ácida e a urina dos seres humanos é uma urina alcalina. E a gente tem ouvido muito falar sobre isso nos últimos tempos, em termos da importância da gente usar alimentos mais alcalinos, né? E a água alcalina também. Existem alguns filtros que alcalinizam, né? A água magnetizada também, existem trabalhos mostrando isso, que ela como que destrói os clusters, aqueles aglomerados de moléculas, e o organismo, então, absorve melhor essa água, né? Eu tenho utilizado ultimamente, nos últimos anos, né? Muito bem. Após o dilúvio, que regime alimentar Deus permitiu para o ser humano? Para o povo, o seu povo, desculpem. Após o dilúvio, que regime alimentar Deus permitiu para o seu povo? Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo, que eram 7 casais de cada espécie, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora notem que algo estranho aconteceu. E o temor de vós, e o pavor de vós, virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Deus permitiu isso, sim. Naquela circunstância, Deus permitiu. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, Deus acrescentou à dieta, permitiu, naquela circunstância em que eles estavam, o mundo destruído, as plantas destruídas pelo dilúvio, né? Então, Deus permitiu o uso da carne. Porém, Deus fez uma ressalva. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ficou aqui meio escondido, mas é isso que está posto lá. Não comereis. Vocês percebem? Eu vou externar aqui um pensamento que tive já há muitos anos. Não sei se alguém me falou isso e tal. Observe, minha gente. Quando o animal é morto, é sangrado, é uma cena muito triste, né? É muito deprimente. É algo assim que, se algumas pessoas que comem muita carne ou que gostam da carne fossem a um matadouro, possivelmente elas deixariam de ser carnívoras, assistindo às cenas que estão lá, não é? Depois do animal morto, ele vira um cadáver e entra logo em putrefação, caso não vá para um frigorífico, ou então não seja salgada em grande escala para que os micro-organismos não comecem a se proliferar. Então, quando essa carne perde o sangue, lhe digo com pureza de alma, sinceramente, não sai todo o sangue. Sai o sangue que está nas maiores artérias, mas não sai o sangue que está nas menores artérias. Então, se esse sangue está presente, de certa forma nós estamos transgredindo um princípio que Deus disse. Olha, eu permito que você coma carne, mas não coma com sangue. Me perdoem, eu vou dizer aqui. É como se Deus dissesse, coma, se você conseguir tirar todo o sangue, tá? Mas o que é certo é que alguma parte do sangue continua na carne. Do pecado de Adão e Eva até o dilúvio, passaram-se, deixe-me ver aqui, perdoe-me, 1656 anos. 1 milênio e meio. 1656 anos. Deixa eu corrigir logo esse slide, para que não fique aqui, perturbando, né?
Bom, muito bem. Vamos salvar aqui. Coisa simples e eu apanhando aqui, Augusto. Mas tudo bem, acho que agora ok. Então, do pecado até o dilúvio, obrigado, querido, passaram-se 1.656 anos, né? E foi feito um estudo mostrando essas mudanças, não é, que o pecado causou no mundo, porque muito embora Deus tenha deixado o regime vegetariano, é certo que muitas pessoas aqui e ali, né, utilizavam um regime cárneo, etc. Mas as 10 gerações antes do dilúvio, de Adão até Noé, somando as idades e obtendo a idade média, 912,2 anos, era algo assim fantástico, né? Era uma idade considerável. Após o dilúvio, a carne foi permitida, algumas alterações também devem ter acontecido na terra e no ser humano, né? Alguma maldição também que caiu também sobre a raça humana. O que é certo é que quando Deus anunciou o dilúvio, Deus disse, olha, Noé, pregue o evangelho, né? Anuncie que o mundo vai ser destruído e os anos vão ser em torno de 120 anos. Né? E ele pregou durante 120 anos, veio o dilúvio, poucos se salvaram, a não ser Noé, sua esposa, os 3 filhos e a esposa de cada um dos filhos, e essas 10 gerações que se seguiram, já usando carne, né, além dos vegetais, né, passou a ter uma idade média de 205 anos. Então, perderam-se aí cerca de 700 anos, 707 anos, 2. Né? Então, isso mudou bastante após o dilúvio. Não vamos dizer que foi apenas porque entrou a carne, mas a degeneração do planeta, a erosão, as mudanças genéticas e etc. Né? Mas a carne foi permitida depois do dilúvio. No meu entendimento, penso que Deus permitiu o uso da carne, claro, pelas circunstâncias, porque as plantas estavam mortas, né? E, quem sabe, esperando que, após o mundo se regenerar e passar a produzir os vegetais, o homem voltasse ao regime original. Creio que esse era o propósito de Deus, porque esse era o propósito inicial. Depois foi algo alternativo, algo permitido, é diferente daquilo que foi previsto, daquilo que foi projetado. Muito bem. Após o êxodo do Egito, que regime alimentar Deus proveu para o seu povo Israel? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que foi que Deus proveu para o seu povo, que saiu da escravidão, né? E ali no Egito, durante mais de 400 anos. Êxodo 16, de 1 a 3, de 8 a 13. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, notem, foi o que ela fez? Murmurou. Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Disse mais Moisés, isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações,
E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Tristeza, né? Pesou no coração de Deus. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 16, versos de 1 a 3 e também de 8 a 13. Deus então envia o maná. Êxodo 16, verso 4, verso 5 e também o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Porque esse era o propósito de Deus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, e se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia, olha o milagre, que prepararão o que colherem. Isso será o dobro do que colhem cada dia. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Êxodo 16, 14 e 15. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Esse era o desejo de Deus. Deus queria o melhor para o seu povo. Êxodo 16, 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se, desmanchava. Não é? Era como um maná, era algo doce, gostoso. Não é? Era como semente de coentro, Números 11, de 7 a 9. E a sua cor, como a cor do bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia. Uma festa, né? Ia em moinhos, o moía, e num grau, ou seja, um almofariz, né? Ali, um pilãozinho, o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando descia à noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Impressionante. Era um milagre que acontecia cada dia. Números 9, 21 a 22. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que habitaram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Êxodo 16, verso 35. Que milagre, né? Mas havia um vulgo, gente egípcia, que estava no meio do povo de Israel, que estava no meio deles, e veio a ter grande desejo, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dera carne a comer? Esse texto de Números 11 é muito forte, meus irmãos. Números 11, verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda.
E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Números 11, 18 a 20. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis o quê? Carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dera, ou quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao que o Senhor, que está no meio de vós, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Então, irmãos, vejam aqui claramente o desejo do povo e que não deixou Deus feliz. Números 11, de 31 a 34. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou sobre o arraial, quase caminho de um dia, de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, e a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Minha gente, um côvado dá em torno de 45 centímetros, é mais ou menos essa parte aqui, ó, do cotovelo até a ponta aqui do indicador. Isso aqui dá em torno de 45 centímetros, o côvado. Então, 2 côvados dá quase 1 metro, 90 centímetros. É muita carne. Isso é muita carne. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 hómeres, 10 vasilhas, que não tenho em mente o tamanho de um homer. Realmente me passei aqui. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, eles não tinham ainda engolido, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá. Triste isso, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Muito bem. Hebreus 3, de 16 a 17. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Aí o escritor de Hebreus faz esta pergunta, meus amados irmãos. E aí vem agora um período depois do Sinai. Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Louvado seja Deus por isso. Deus é misericordioso. Deus ama você e ama a mim. Deus sabe das circunstâncias suas e das minhas circunstâncias também. Deus não é um feitor exigente e cruel. Não é isso. Deus é amor, Deus é bondade. Se você tem um regime alimentar que não é ainda o que Deus previu desde o princípio e que será também na eternidade, porque na nova terra não vai se matar animal nenhum, minha gente. Deus está lhe falando através da sua palavra. Deus também lhe dará condições de melhorar, de crescer,
de seguir em frente. Se não há condição, Deus não vai lhe condenar por isso, não. Absolutamente não vai. Mas Deus quer o seu melhor. Isso é amor. Isso é bondade, isso é misericórdia. João 9:41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Se você sabe qual é o regime que Deus quer para você e quer para mim, e você buscou, e Deus já lhe deu condição de você seguir os conselhos dele, e você não segue, você poderá ter problemas. Mas se você diz, Senhor, eu ainda estou aprendendo, eu vou continuar estudando, eu preciso de condições, eu preciso ir para uma região melhor, não sei, Deus vai prover o melhor para você e para mim. João 15:22, se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu não estou usando essas passagens, meus irmãos, para dizer que quem come carne vai para o inferno. E não é isso não, meus irmãos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou mostrando aqui o plano original de Deus, que Deus vem buscando consertar para o seu povo. Deus quer o melhor para o seu povo. É só isso. Tá bem? Agora, se você um dia chega a essa compreensão, tem a condição de seguir, e você diz, não, eu não aguento, meu paladar é outro, aí você vai resolver esse problema com Deus. Tá bem? Mas Deus ama você. Deus me ama. Deus quer o melhor para nós. Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é? Então, é importante que nós façamos o que Deus deseja que nós façamos. Tá bom? Mas eu não estou pregando aqui como condição de salvação. Absolutamente. A salvação ocorre única e exclusivamente através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na segunda vinda de Cristo em diante, frutas. Imagina no céu o manjar do céu que Deus tem para nós. Deus promete, está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 4, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Mateus 26:29, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, o suco da uva, sem fermento, sem álcool, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Imagina que momento feliz vai ser esse, você e eu, resgatados pelo sangue de Cristo, participando desse grande banquete. Né? Mas se eu não me educar agora, é possível que, quer dizer, isso não acontece, isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, alguém chegava e dizia, mas que coisa, que mesa feia, não tem aqui o que eu gosto, né? Mas isso não vai acontecer, absolutamente. Quem chegar lá, vai chegar refinado pelo sangue de Cristo, o apetite transformado, modificado por Cristo Jesus, que é o único que pode, abaixo de Deus, nos moldar. Isaías 65:21 diz, e edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Louvado seja Deus. Então, eu trouxe aqui algumas informações da Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, a Universidade Adventista, que tem sido assim uma referência, não é? A Igreja Adventista, ela recebeu muitas virtudes de Deus, muitas orientações sagradas, muitas coisas boas, magníficas. Pena que deixou passar, se envolveu com a política, com Roma, não é, com o ecumenismo, uma série de coisas. Mas nós amamos muito nossos irmãos adventistas. Nós queremos muito bem a eles, todos, os pastores, consideramos, amamos, queremos bem, não é? Mas lamentamos, ficamos muito tristes por esse
esse afastamento da verdade. Mas está aqui uma coisa maravilhosa, não é? De lá da Universidade de Loma Linda, né? Essa pirâmide vegetariana. Irmãos, notem aqui a base da pirâmide, aqui bem embaixo à esquerda, cereais integrais, 5 a 12 porções, não é? Mostrando as proporções das coisas. Os legumes, 1 a 3 porções, outros vegetais, folhagens, porque aí vem as vitaminas, sais minerais, hormônios, etc., fitoquímicos, 6 a 9 porções. Frutas, 3 a 4 porções. E aqui, no meio da pirâmide, nozes. Veja, o coco é uma noz extraordinária. Precisamos valorizar mais o coco, barato, né? R$1,50, R$2 um coco seco, R$2,50 às vezes. Fantástico, fantástico na culinária, riquíssimo. Enfim, castanhas, sementes de chia, de linhaça e tantas outras, né? Gergelim, muitas coisas que Deus deixou aí para nós, uma porção aqui diária. Aí tem aqui a parte opcional, dessa linha tracejada para cima, os óleos vegetais, que não sejam transgênicos, né? Enfim, o azeite de oliva, e o óleo de coco e etc. 4 a 7 porções. Ovos, 0 a 1 porção, para quem é ovolacto, como eu sou, embora eu tenha tirado ultimamente os laticínios, em boa parte, né? Restringi muito os laticínios. Laticínios, 0 a 2 porções, e quem usa doces, né? Bem um pouquinho, quase nada lá, você vê que não consta nada aqui escrito. Eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por minha mãe, porque meu pai já tinha falecido há muito tempo, por ela ter aceito o regime vegetariano. Eu tenho também uma gratidão muito grande a um médico de Salvador, chamado o doutor Carlos Gama Michel. Não posso esquecer o nome desse homem. É um médico adventista, e a quem devo muitos favores pelos conselhos que ele nos deu em vários seminários. Muito radical e tudo, mas nos ensinou muitas coisas boas, e por isso Deus me ajudou nos últimos 20 anos a deixar os refrigerantes, que são verdadeiros venenos. Você que está me ouvindo sabe disso. Os queijos também, deixei por longos anos, depois voltei um pouquinho, porque eu tinha um gosto muito grande. Ainda hoje gosto muito de queijo, mas não uso mais queijo. Não é? A manteiga, há mais de 20 anos também eu deixei. E muitas coisas eu fui deixando, além das carnes, não é? E agradeço muito a Deus, a minha mãe, e também ao doutor Carlos Gama Michel. Creio que ele é vivo ainda em Salvador, na Bahia, um médico endocrinologista muito preparado. Então, vejam, irmãos, esses alimentos são suficientes para o nosso viver. Né? E aí nós temos a ciência mostrando também os resultados, né, de regimes alimentares, o que é que acontece. Então, vamos ver aqui esse quadro, câncer de cólon em homens norte-americanos. Né? Aí, vejam que o que é que acontece. Em função do índice, o IMC, né, o índice de massa corporal, que é fácil você calcular, você pega o seu peso em quilos e divide pela sua altura em centímetros, tá? Ao quadrado. Então, por exemplo, você tem 70 quilos e tem 1,70 m. Então, você vai dividir 70 quilos por 1,70 ao quadrado. Vai dar um número. Aí, dividindo os 70 por esse número, você vai encontrar o seu IMC. Então, o IMC normal, ele está entre 18,5 e 24,9. Ele é normal. Então, notem que, nesse caso, o relativo aumento de morte por câncer de cólon praticamente não existe. Claro que ocorrem alguns casos aqui, né? Mas são valores pequenos. Quando a pessoa tem sobrepeso, já tem um IMC nessa faixa daqui, então
já tem uma ocorrência aqui, um aumento de morte por câncer de cólon de 20%, né? E a pessoa é obesa, quando tem o IMC nessa faixa, já vai para 47%, né, de aumento relativo de morte por câncer de cólon, e se for muito obeso, já valores muito altos assim. E é claro que há uma tendência de as pessoas que se alimentam não só com vegetais, né, mas com outros alimentos, então tende muito mais a ser mais obeso, né? E aí vem a soja, que é uma leguminosa riquíssima em proteína, tem mais proteína do que a carne, tá? Então, a correlação entre se alimentar com soja, se bem que hoje é um perigo a soja, porque grande parte dela é transgênica, mas existem ainda soja não transgênica, existe um percentual pequeno e ainda é disponível em alguns mercados. Então, eu, por exemplo, tenho me alimentado durante muitos anos, esses 40 anos, 47 anos, com soja e nunca tive problemas, né? Porque tem muito hormônio feminino, eu nunca fiquei falando fino e nem coisa desse tipo. Não tenho medo disso, né? Graças a Deus. Então, o que é que ocorre? As pessoas que se alimentam com a soja, né? Então, tem um índice de câncer de próstata aqui a menos 70%, né? É algo considerável, é uma chance negativa de ter câncer de próstata. Depois, as pessoas que... Aqui nós temos... com soja, perfeito. Aí a pessoa que usa leite, né? E eu digo a vocês, eu parei de usar leite já há muito tempo, há vários meses, e eu sentia que quando eu levantava da cama de manhã, as minhas articulações no joelho doíam muito. Então, eu estava bem mais velho, né? Estava ficando bem mais velho do que eu deveria. Então, eu senti essa diferença marcante. Se houve outras, certamente deve ter existido, não sei, mas quem usa o leite tem uma chance de 40% a mais aqui os homens de ter câncer de próstata. Quem come carne tem uma chance de ter câncer de próstata da ordem de 60%, conforme esse instituto aqui de saúde de Harvard, tá? 60% de chance de ter. E quem usa leite e usa também carne tem uma chance de 200% em relação a quem não usa os alimentos cárneos e os laticínios, né? O leite. Então, isso é um dado científico para a gente considerar. Quão comum é o câncer de cólon? Cânceres mais comuns em 10 órgãos, de acordo com o gênero, para norte-americanos. É um dado aqui antigo, 2000, né? Mas aqui a gente tem vários órgãos, né? Próstata, né? O pulmão e os brônquios, né? A próstata, 29% em mulheres, em homens, né? E em mulheres, câncer do seio, né? 30%. E assim por diante. Aqui vários órgãos, né, nas mulheres e vários órgãos aqui no homem, e o câncer de cólon que acontece para muitas pessoas, conforme aqui o sexo, né? Cânceres mais comuns em 10 órgãos, de acordo com o gênero para norte-americanos. Então, nós temos aqui esses percentuais. O Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos estima que de 35% a 40% de todas as mortes por câncer são relacionadas diretamente com a dieta ocidental, tá? Então, veja que os gordinhos, né, aqui comendo muito hambúrguer, muito refrigerante e muita coisa. A ciência também indica que 1/3 de mortes por câncer está diretamente relacionada com a nutrição, tá? Câncer, carne e câncer do cólon. Então, veja que há um aumento aqui considerável, né? Conforme as regiões do mundo, as regiões que comem mais carne, então tem bem mais câncer, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, e Canadá, e etc. Alemanha, enfim, e outros que têm um percentual
é um número de casos por 100 mil pessoas, é um número bem menor nessas outras regiões aqui, no Chile, no Japão e etc. Tá? Então, são dados que a gente tem aí da ciência, né? Então, imagina a pessoa que tem aqui o seu trato digestivo, né, os seus intestinos, etc. São muitas dobras, são muitos compartimentos, são muitas áreas. E a pessoa que come os vegetais, se eles são de boa procedência, não tem muito agrotóxico, nem são transgênicos, né? E a gente pode selecionar um pouco isso, né? A gente vai a um supermercado, tá, os óleos quase todos são transgênicos. A gente não compra. Compra um que não é transgênico, com azeite de boa qualidade, né? Um óleo de coco de boa qualidade, etc. Então, tudo isso depois fica retido aqui nesses espaços, nessas regiões todas aqui, nesses túneis, de uma complexidade enorme. Então, isso vai entrar em putrefação, e etc. E depois vem os cânceres, e etc. Né? Consumo de vegetais reduz o risco de câncer do seio. Não é? Então, nós temos aqui, para quem usa menos do que 2 porções por dia, né, de vegetais, então aumenta consideravelmente o risco. E quem usa consumo de vegetais reduzindo o risco de câncer. Então, quem usa mais 4 a 5 porções, né, então vai ter um risco de ter câncer bem menor. Quem usa 4 a 5 porções de vegetais tem uma possibilidade de ter câncer bem mais baixa do que quem usa apenas menos que 2 porções de vegetais por dia, que tem um risco de câncer de seio, no caso aqui as mulheres, bem maior. Tá? Então, são números, né, que nós temos aí. Aqui também temos que quanto pode reduzir de câncer, né, através de dieta e de exercício. Não é? Então, nós temos aqui os vários órgãos do corpo, né? Aqui temos o pulmão, a próstata, o seio, o colo, o pâncreas, esôfago, o estômago e o fígado, né? E as porcentagens aqui que podem ser reduzidas. Se a pessoa tem boa dieta, uma dieta melhor, mais nutritiva, mais vegetariana, etc., né? De qualidade, e que faz também exercício físico, pode reduzir bastante o risco de câncer. Estômago, por exemplo, pode ter uma redução de 66% a 75%, se a pessoa faz exercício e se ela tem uma boa dieta. Vamos ver se a gente consegue afunilar aqui para a gente concluir. A dieta vegetariana e qualidade de vida, isso tem sido mostrado amplamente no mundo todo, melhor qualidade de vida e longevidade. Também temos efeitos positivos para o meio ambiente, porque é muito mais prático, você gasta muito menos terra para produzir determinada quantidade de proteína vegetal do que se fosse para produzir a proteína animal. Então, você vai ter que desmatar áreas enormes, né, aí para criar o gado e etc. e tal. Então, isso leva a prejuízos muito fortes na ecologia. A título de informação, a comparação com a carne vermelha, né? 100 gramas de um colchão mole, né? Cozido e sem gordura, que tem cerca de 32,4 gramas de proteína em cada 100 gramas, né, de colchão mole. Tá? Então, se você usa o extrato de soja, 100 gramas de extrato de soja vai dar 35,7 gramas de proteína, ou seja, mais do que a carne. Então, não fica devendo nada à carne. Semente de abóbora, 100 gramas, você tem 30,2. Germe de trigo, 23,2. Amendoim torrado, salgado, 22,5 gramas de proteína, minha gente. Vocês percebem quanta variedade Deus deixou? O gergelim, o girassol, a castanha de caju, a chia, a castanha do Brasil, tudo isso aqui é rico em proteína e é de origem vegetal. A quinoa, não é? Olha aqui, ó, 100 gramas de quinoa tem 14,1 gramas de proteína. Quando você soma uma quantidade de quinoa que você usa, mais arroz integral, mais, quem sabe, um pouco de feijão,
né? E, enfim, as hortaliças e tal, você tem a quantidade de proteína que você precisa por dia. Digamos, 70 gramas, 80 gramas, ou algo em torno disso. As lentilhas, o feijão carioca, feijão preto, espinafre, enfim, é uma diversidade. O arroz, né, que é uma gramínea, é rica aqui em amido, mas tem também proteína. A couve-manteiga tem 2,9 gramas de proteína em 100 gramas. O espinafre também. Então, minha gente, Deus seja louvado por isso. E está provado que os vegetarianos, eles são menos susceptíveis a terem diabetes, reumatismo, hipertensão, osteoporose, anemias, doenças cardíacas, doenças renais, doenças respiratórias, derrame, esclerose múltipla, alguns tipos de cânceres e obesidade. Menos quando você tem um regime alimentar saudável, de preferência vegetariano. A dieta final do homem, Apocalipse 22, 1 e 2, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e de onde? E do Cordeiro. Nunca uma trindade. Deus e o Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos. Amém. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores, da árvore, são para a saúde das nações. Louvado seja Deus. A dieta final dos animais, já vimos que a dos homens vai ser, novamente, como no Éden, vegetariana. E a final dos animais, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará. E o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno, Nicole, vai guiar um leão. Que coisa linda, né? Os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, lado a lado. E o leão comerá o quê? Palha como o boi. Que bênção! Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Assim vai ser na nova terra. Isaías 11, de 6 a 9. Louvado seja Deus. Cristo, ele antes de partir para os céus, ele disse, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, já lemos aqui na palestra, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Meus amados, meus queridos, eu desejo do fundo do meu coração estar nesta mesa. Uma mesa enorme, com Abraão, Isaac, Esté, Jacó e tantos homens e mulheres de Deus. E creio que você também deseja. Amém? Você crê nisso? Você deseja isso? Se sim, Deus seja louvado. Quero terminar com esse último slide, com um pensamento de Albert Einstein, prêmio Nobel, em 1921. Ele disse, nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a dieta vegetariana. Deus seja louvado, engrandecido o seu nome, e que o Eterno abençoe a você, meu irmão querido, a minha irmã querida, e que Ele nos dê o controle do apetite, para que a gente aprecie com alegria os alimentos benéficos, tão ricos, tão lindos, tão saborosos, tão saudáveis, tão cheios de vida, que Ele proveu para mim e para você também. Deus seja louvado, engrandecido o seu nome, e que as bênçãos do Eterno estejam sobre você e sua família, sobre mim, a minha esposa e os nossos queridos filhos e netos, todos os nossos familiares. Forte abraço, alegria e muita paz.